Tivemos uma visita ilustre aí nessa semana. Nosso pastor esteve aí para um evento, visitou a obra, passamos o dia juntos e foi muito bom vê-lo contemplando o que Deus está fazendo. Realmente nós estamos muito felizes. Começamos o piso num dia, outro dia já estava do jeito que você está vendo ali, né? Na hora que Deus quer acelerar, Ele acelera mesmo, né? Impressionante. E mais impressionante ainda é que nessa semana nós faremos um movimento inédito. Eu nunca vi um movimento como esse que nós faremos nesse fim de semana agora. De sexta a domingo, nós teremos a alegria de participar do fechamento do galpão da nossa igreja. Como assim, pastor? É isso mesmo. Nós estamos usando uma tecnologia bastante avançada que nos permite, claro que debaixo de supervisão, com toda a segurança necessária, participarmos desse grande momento de mutirão para fechar as paredes da nossa nave principal. Como é que vai funcionar isso? Nós estaremos ali a partir das 8 da manhã de sexta-feira e nós faremos em 50 horas. Você está anotando aí? Em 50 horas nós vamos fechar a igreja, irmão. Pastor, não acredito, então vai lá ver. Tá bom? Eric, você quer explicar aqui, por favor? É assim mesmo. Você já fala disso todo dia, né? Tô suando a caneca aqui. Não tinha combinado isso não, hein? Na sexta-feira a gente começa às 8 horas da manhã. Nós vamos fazer 1.350 metros quadrados de volumetria na igreja em 50 horas. Nossa equipe vai começar na sexta às 8 da manhã e nós só vamos parar no domingo. Então estão todos da igreja convocados. Nós vamos ter várias equipes trabalhando. Equipes montando o FlexMade, vamos ter equipe louvando, vamos ter equipe ajudando na organização e limpeza do espaço. Então, assim, todos da igreja, todos podem ir, que vão ter um lugarzinho lá especial para ajudar a levantar as paredes. E eu não vou perder isso por nada, que eu quero fazer parte desse momento. Não sei vocês. Amém. Amém. Obrigado, Eric. Queridos, é mais simples do que parece, tá? Mais simples do que parece. Até criança pode participar. É claro que a criança não vai para nada que seja, né, inadequado para uma criança. Então vai ter espaço para todo mundo. Pastor, sexta, 8 da manhã eu não posso estar. Esteja no horário que você puder. Ok? O que vai acontecer? Nós vamos lançar um grupo de WhatsApp para todos os interessados, que claro serão muitos, né? Esse é um momento maravilhoso. Nós vamos começar ali às 8 da manhã de sexta-feira e no domingo, meio-dia, estaremos com a igreja ali, ó, fechadinha, prontinha. Vai ser um momento assim, marcante demais. Assim, eu vou levar minhas filhas, porque eu quero que as minhas filhas tenham na história delas a experiência de construir uma igreja. Você entende que vai muito além da estrutura física? Sabe o que isso representa para a vida de uma criança? Vai lembrar para o resto da vida de que ela semeou, ela participou, colou um selantezinho ali, uma coisinha simples, mas ela estava ali no movimento. Então, querido, estou esperando você lá, tá? Marca a presença com a tua família inteira, vai ser um momento tremendo. Fechamos a igreja, só vem ali a parte elétrica, alguns detalhes, e quando você menos esperar, nós estaremos ali. Tá? É assim, irmão, chegou a hora é essa, levante e construa, amém? De sexta a domingo, você pode estar 8 da manhã, já vai logo lá, ok? Vai ter toda uma equipe lá, posicionada, preparada, nós temos engenheiro na obra, nós temos toda a estrutura necessária para uma obra segura, né, que tem caminhado muito bem, graças a Deus, e vai ser um movimento assim que vai marcar a nossa vida e a história da nossa cidade. Tá bom, queridos? Então, estarei esperando cada um de vocês lá. Daqui a pouco vai circular esse grupo de WhatsApp aí, e você pode participar desse momento tão importante. Se você puder, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. E eu vou ler do verso 1 em diante. Você encontrou aí? Qual o tema que está na sua Bíblia aí? Vivendo para agradar a Deus. Diz assim o texto: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo.
Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões, pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Verso 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Que o Senhor nos revele a sua palavra. Amém? Queridos, o tema dessa palavra é uma vida que agrada a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você olha para a sua vida, você pode dizer que a sua vida agrada a Deus? A pergunta não é se você tem agradado o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, o seu líder, o seu pastor, se você tem agradado aos seus seguidores. A pergunta é se você está vivendo uma vida em que tem agradado a Deus. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias. Com certeza essa deve ser a nossa maior preocupação todos os dias. O que eu penso, o que eu falo, a forma como eu reajo, a forma como eu tenho conduzido a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, a minha carreira, o meu ministério, tem agradado a Deus? É uma pergunta muito importante, principalmente porque a vida cristã é sobre 3 ações fundamentais, sendo que 2 delas são executadas por Deus e uma delas deve ser executada pelo crente. A primeira ação é o que Cristo fez na cruz, que nos dá clareza sobre o perdão dos nossos pecados no passado. Isso é muito claro para a gente. A segunda ação é o que Cristo fará quando voltar para buscar a igreja. E não está longe disso acontecer, amém? Você vê o que está acontecendo no mundo, você sabe que na verdade as evidências estão aí e cada vez esse retorno está mais próximo, é um fato. Mas há uma terceira ação que não depende de Deus, mas depende do cristão, do crente, de mim, de você. E o que é? É o que nós fazemos entre a cruz e o retorno de Cristo. É a decisão que nós tomamos sobre como vamos conduzir a nossa vida durante esse período que é compreendido entre 2 ações de Deus. Eu não posso controlar o que Jesus fez na cruz e nem o que Ele vai fazer no dia final, mas eu posso controlar a minha postura hoje. E o desejo de Deus é que a nossa postura seja uma postura que agrada a Deus. Mas é importante a gente entender que todo mundo vive para agradar alguém. Alguém você está agradando. A maioria das pessoas vive para agradar a si mesmo. Eu quero agradar as minhas vontades, os meus desejos. Por exemplo, um dos principais motivos para os divórcios no Brasil e no mundo é que a pessoa casa pensando em agradar somente a si. E ela esquece que tem uma outra parte. E que, na verdade, quando ela trabalha pela outra parte, ela acaba recebendo em troca, e é natural, alguém que aprendeu o que é ter alguém que ama agradando. Ou seja, é algo muito simples, mas que muitos casais não estão vivendo. As pessoas entram nas empresas querendo serem agradadas. As pessoas chegam nas igrejas e querem ser agradadas. É o que está acontecendo no mundo inteiro, em vários segmentos, na vida de muitas pessoas. Outras pessoas também vivem para agradar outras pessoas. Pessoas a quem consideram muito importantes ou que talvez possam
dar algum benefício por estarem sendo agradadas, ou pessoas que você ama, que você considera muito. É natural, todo mundo está agradando alguém. Inclusive, nós muitas vezes estamos esperando que Deus nos agrade, que Ele cumpra as nossas vontades, realize os nossos sonhos, que Ele atenda os nossos desejos. Isso é natural na vida de todas as pessoas. Mas a grande pergunta é, o quanto nós temos pensado sobre a pergunta mais importante que precisa ser respondida? A nossa vida, a minha vida, tem agradado a Deus? Deus está feliz com a minha vida? Deus está feliz com a sua vida? É uma pergunta que nós temos que responder. E eu quero fazê-la a você. De 0 a 10, o quanto você pode dizer que agrada a Deus? Que a sua forma de viver a sua vida tem agradado a Deus? Que a forma como você conduz a tua família, o teu ministério, a tua vida espiritual, os teus relacionamentos têm agradado a Deus? É uma pergunta que nós precisamos responder. E é isso que Paulo traz nesse texto que nós lemos. O tema dele é vivendo para agradar a Deus. E Paulo começa a apresentar princípios. Ele começa a reforçar com a igreja de Tessalônica que o maior alvo do cristão não é agradar ao cônjuge, ao filho, ao pai, ao chefe, ao governante, mas é agradar a Deus. Que o maior alvo da igreja não é agradar os membros, a denominação, o governo. O maior alvo da igreja é agradar a Deus. Por isso hoje eu quero aprender com esse texto sobre como viver para agradar a Deus. Você está aí, querido? Primeiro, eu aprendo nesse texto que para agradar a Deus, precisamos entender que a vida cristã é uma eterna progressão. Você pode dizer, a vida cristã é uma eterna progressão. Olha o verso 1, o que diz. Quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus. E de fato estão vivendo assim. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus, que continuem crescendo nisso cada vez mais. Paulo chega para aqueles crentes, e Tessalônica é uma igreja muito elogiada, era uma baita igreja, uma igreja que agradava a Deus, e ele diz, eu estou vendo que realmente o alvo de vocês é agradar a Deus. É verdade ele dizer, já está bom demais, vocês já podem parar, sabe o que ele diz? Cresçam nisso cada vez mais. Vocês precisam continuar tendo o alvo de crescer, de melhorar, de evoluir, de serem aperfeiçoados na caminhada de vocês com Deus. Inclusive, Paulo já elogia essa igreja desde o primeiro capítulo, porque no capítulo 1, verso 3, olha o que Paulo diz, lembramos constantemente, diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor, e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus. Paulo deixa claro, eu estou vendo, vocês são uma igreja que agrada a Deus, mas deixa eu falar uma coisa, vocês não podem achar que já chegaram ao ponto de não correrem mais o risco de se perderem. Vocês não podem achar que já atingiram um platô espiritual, um estado espiritual máximo, aonde não há mais nada a conquistar, não há mais avanço, não há mais crescimento e também não há mais risco de retrocesso. Não existe um ápice na vida cristã. O que Paulo está dizendo é que um cristão maduro é aquele que sempre pensa que tem mais a crescer no Senhor. Ele nunca se sente satisfeito. Ele nunca acha, eu já fiz muito por Deus, muito na igreja, então já está bom, agora eu vou só esperar Jesus voltar. Agora eu vou só descansar e aproveitar a vida. Não é porque ele teve vitórias em certas áreas ou por um determinado tipo de tempo que ele já determina que ele pode parar. Há um crescimento, há mais para aprender, mais para fazer, mais para conhecer de Deus, mais para santificar-se, mais para ser e mais para renunciar. É como se ele dissesse assim, vocês vieram bem até aqui, muito bom, mas se vocês não continuarem a crescer na fé, vocês correm o risco de terminar a vida de vocês tendo a certeza que poderiam ter vivenciado coisas maiores e não vivenciaram, porque vocês pararam naquilo que havia alcançado. Quem é que está entendendo, gente? Posso falar uma coisa? Nós corremos esse risco todo dia. Acho que um dos maiores problemas que nós vivemos é o nosso tempo de vida cristã.
Porque nós pegamos nosso currículo, 25 anos de igreja, 10 anos professor da EBD, embaixador do rei, né? E não sei mais o quê. E eu pego aquilo ali, e quando eu vou falar sobre aquilo que Deus faz, eu só falo do passado. Eu esqueço que Deus continua querendo fazer na minha vida hoje. Eu esqueço que foi muito bom que eu vivi lá. Mas ainda tem algo para eu viver. Porque enquanto a vida não termina, ainda há tarefa. Ainda há missão. Ainda há propósito. Ainda há algo a fazer. E Paulo estava dizendo isso para essa igreja. Ter vitória na nossa vida com Deus até aqui não é uma garantia de vitória até o fim. Eu e você precisamos continuar vigiando e principalmente continuar crescendo. É por isso que o próximo passo que você vai decidir dar hoje na tua caminhada com Deus é tão importante quanto os passos que você já deu. Até aqui é muito importante. Por quê, pastor? Porque não existe estagnação na vida cristã. Ninguém está parado na sua vida espiritual. Ou você está progredindo, ou você está regredindo. Se engana quem pensa que, não, eu estou parado aqui, eu não faço mais nem faço menos. Não. Se não há progresso, o que acontece é regresso. A partir do momento que você para de progredir, começa a regredir. Querido, eu queria que você entendesse algo. Falei para os irmãos do Vida Vitoriosa. O estágio que nós alcançamos com Deus até hoje não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. Tem mais de Deus para você, amém? Mais experiências, mais intimidade, mais feitos de Deus, mais conquistas em Deus. Eu realmente creio nisso. Então, a minha pergunta hoje não é se você está vivendo mais ou menos do que o outro está vivendo. A minha pergunta é, você continua progredindo na tua caminhada com Deus? Ou você se acomodou naquilo que você fez até agora? Naquilo que você fez até aqui? Isso é tão importante. O mais importante hoje é ter clareza do próximo passo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu alvo de oração para esse semestre? Qual é o seu alvo relacionado ao conhecimento da palavra para esse mês? Qual é o teu alvo na tua intimidade com Deus? Qual é o teu alvo no teu ministério? Qual é o teu alvo na tua missão de fazer discípulos? Qual é o teu alvo? O que você está buscando alcançar e conquistar no Senhor? Por exemplo, você já se decidiu por Cristo? Amém. Isso é uma bênção. Quando vai ser o seu batismo? Pastor, já me batizei. Amém. Você está servindo ativamente na igreja? Já estou, pastor. Você está servindo no que Deus tem para você ou naquilo que deu vontade? Você está fazendo discípulos? Você está fazendo a sua parte? Você realmente está provocando um avivamento aonde você passa e com quem você anda? Você tem feito a diferença? Hoje você está progredindo ou regredindo? Você está cumprindo uma tarefa que te desafia no reino? Ou você se acomodou naquilo que você já fez? Querido, tem um ditado que não é bíblico não, mas tem muito sentido. Quem vive de passado é museu. É museu. Não é bíblico não, mas faz maior sentido, né? Por quê? Porque a gente fica falando do que a gente viveu. E é muito bom o que a gente viveu. Mas deixa eu falar uma coisa. O melhor do Senhor ainda está por vir, amém? Porque o teu maior momento com Deus é o teu ponto de partida para o teu próximo momento. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive eu falei sobre isso no culto da resposta essa semana. Eu falei que algumas pessoas apresentam para Deus o mesmo nível de fé há anos. E por isso muda o ano, mas vive a mesma experiência com Deus. A mesma realidade com Deus. Não há uma mudança de fase. Querido, se você tem êxito em algo, potencialize. Se você tem falhado em algo, decida melhorar. Para de viver o mesmo que você viveu a vida inteira. Decida abraçar o que Deus está sinalizando para você. Decida pisar no acelerador novamente. Talvez você não vá acelerar como você acelerou quando era mais novo. Ok, mas viva a aceleração que o Senhor tem para você. Não se acomode. Não fique esperando Jesus voltar. Não sei quanto tempo ele vai demorar não, irmão. Pode ser amanhã, como pode ser daqui a 20 anos, 50. Eu não sei. Ou seja, tem muito para a gente fazer, amém? Entregue-se intensamente em nome de Jesus. A vida cristã é uma eterna progressão. Segundo, para agradar a Deus, precisamos entender que a motivação para obedecer é mais importante do que o ato de obedecer. Olha o que diz o verso 2.
pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. Irmãos, qual era a realidade da igreja de Tessalônica? Era uma igreja obediente. Mas quando Paulo elogia essa igreja no capítulo 1, antes dele falar do que aquela igreja fazia, ele fala da motivação que aquela igreja tinha. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1, verso 3. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai. Olha aqui, ele está falando do trabalho de vocês que resulta da fé. Não é apenas que vocês trabalham porque a fé de vocês é autêntica. Depois ele diz, do esforço motivado pelo amor. Não é apenas que vocês se esforçam muito, mas é que o que motiva vocês a se esforçar é o amor. Ele está elogiando a perseverança, mas a perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo, mais importante do que a tarefa de obedecer, é que vocês estão mais preocupados em me agradar do que em cumprir a tarefa. Tem alguém acompanhando, gente? Sabe, querido, preciso te falar uma coisa. Uma vida que agrada a Deus vai além da obediência. É possível obedecer a Deus sem agradá-lo. Pastor, como assim? É simples, um filho pode obedecer o pai só porque respeita a autoridade dele. E ele faz o que o pai disse para fazer, mas ele faz de cara feia, faz murmurando, faz resmungando, faz, mas não faz com o coração movido a isso. Não está feliz em obedecer. Qual o resultado de alguém que cumpre uma tarefa sem ter o coração convencido à tarefa? O resultado é aquém. Você concorda comigo? É aquém. Porque não é cumprir a tarefa que define o resultado, e sim a motivação por trás da tarefa. Tem gente que fala assim, pastor, eu só fiz isso aqui por obediência, porque não queria fazer não. Deixa eu te falar uma coisa, era melhor não fazer então. Porque se o teu coração não está direcionado a agradar a Deus, então você não está entendendo. Você está focado na tarefa, Deus não está focado na tarefa, Ele está focado no coração. Ele mesmo diz, vocês olham a aparência, eu olho o coração. Qual era o problema dos fariseus? Obedeciam, mas não agradavam a Deus. E muitas vezes, essa é a nossa realidade. Isso é tão perigoso. E na relação com Deus funciona do mesmo jeito. Você lembra quando Deus mandou Jonas ir para Nínive? E Jonas não quis ir. Ele fugiu, ele desobedeceu. E aí veio a tempestade, que Deus mandou. Ele vai para a barriga do peixe. E aí ele decide o quê? Obedecer. Ele vai para Nínive e ele prega o pior sermão da história. O pior sermão da história. Deve ter pregado de cara feia, com certeza. Porque ele disse, ninivitas, se não se arrepender agora, vai tudo para o quinto dos infernos, você não vale nada. Vocês são pior, vocês são a escória da sociedade. Deus vai acabar com vocês, seus miseráveis. Foi assim, na versão de hoje. Foi assim o sermão dele. Irmão, quando ele termina de pregar o sermão, ele vai embora da cidade, chateado, bravo com Deus e com o povo. Ele, na verdade, pregou um sermão para que o povo se arrependesse. E quando o povo se arrependeu, ele ficou chateado, porque ele queria que Deus derramasse fogo do céu sobre aquele povo. Deixa eu te falar uma coisa. A obediência de Jonas funcionou? Os ninivitas se converteram? Sim? 120 mil se converteram. Irmão, só Deus mesmo, né? Olha que benção. Mas agradou a Deus a postura dele? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós estamos funcionando, mas não estamos agradando. Deus não te chamou para funcionar, Ele te chamou para agradá-lo. Para fazer as coisas com o coração convencido. Entendendo que é o melhor a fazer. Entendendo que é a coisa certa a fazer. A vida cristã vai além do compromisso de obedecer a Deus, é sobre agradar a Deus. E eu sei que algumas pessoas hoje estão aqui com muita dificuldade em viver a vida cristã, porque estão focadas em obedecer e não em agradar a Deus. Estão focados naquilo que Ele manda, mas não estão convencidas no coração de que realmente viver dessa forma é uma forma melhor de se viver, é a forma certa de se viver. Isso se transforma em algo pesado, dispendioso, porque a mente e o coração não estão obedecidos e não estão convencidos. Um outro exemplo é o irmão do filho pródigo. Ele era um exemplo de obediência.
Já o irmão dele, um exemplo de quê? De desobediência. E aí quando o desobediente volta para casa e o pai dá uma festa, mata o melhor boi, faz uma festança que nunca tinha feito, o irmão obediente reclama. Ele diz: eu te obedeço todo dia e você nunca fez uma festa dessa para mim. Ele era obediente, mas ele não queria agradar o pai. Ele queria a recompensa do pai. Quando ele não recebeu a recompensa, ele revelou o coração. E muitas vezes nós somos assim, nós obedecemos dizendo: Deus, o Senhor vai fazer. Mas eu não estou convencido de que realmente eu quero viver uma vida para agradar a Deus. Você quer algo mais prático, querido? Ir à igreja é algo que Deus quer para todas as pessoas? Sim ou não? Sim. Muitos vão? Sim, muitos vão. Mas todos estão convencidos de que vir aqui ao domingo é a melhor escolha para um domingo? Todos estão aqui de coração aberto, felizes? Ou será que tem gente que vem aqui obrigado? Ou será que tem gente que vem aqui, mas diz assim: eu devia estar em casa, porque amanhã eu vou acordar cedo. Preocupado com outras coisas, chateado porque devia estar com o familiar, com o amigo, assistindo o jogo, sei lá o que tem mais no domingo. Não sei mais o que é que tem. Você entende que a tarefa é secundária quando o meu coração não está convencido? É disso que eu estou falando. Você acha que ler Bíblia, renunciar a certos hábitos, renunciar a certos ambientes e amizades, certas conversas, será que isso tudo é obediência a Deus? Claro que é. Mas se o alvo não for agradar a Ele, então a minha tarefa não está tendo o êxito que deveria ter. Lá em Efésios 6, Paulo diz assim: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você quer uma definição correta da obediência bíblica? Fazer o que nos é dito, com a correta atitude do coração. A minha oração, querido, é para que nós sejamos obedientes, sim. Mas antes de decidirmos ser obedientes, que a nossa escolha seja agradar a Deus, em nome de Jesus. Terceiro, eu aprendo nesse texto que para agradar a Deus, precisamos entender que o modo como tratamos o corpo físico é muito importante para Deus. Vamos ler os versos 3 a 5? A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Esse é mais um dos textos que mostram que o que fazemos com o nosso corpo sinaliza muito o quanto estamos comprometidos em agradar a Deus. No verso 8, Paulo chega a dizer que quem despreza a santificação do corpo, despreza o próprio Deus, que nos dá o Espírito Santo como capacitador para que nós vivamos em santificação, para que nós vivamos uma vida no nosso corpo que verdadeiramente agrade a Deus. E querido, Paulo fala isso a uma igreja que estava numa cidade grega. Você sabe que os gregos sempre foram dominados pela libertinagem, pela promiscuidade, pela imoralidade sexual. Era normal. Naquela região de Tessalônica, o casamento não tinha valor, o divórcio era tolerado, havia incesto, swing e todo tipo de imoralidade sexual possível. Era uma loucura só. Então Paulo diz: vocês que estão no meio dessa loucura, eu quero dizer uma coisa para vocês: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O que é ser santificado? É ser separado para o propósito de Deus. Que vocês vivam separados. E a ordem é: façam isso se abstendo da imoralidade sexual. Fiquem longe. Pastor, o que é imoralidade sexual? É qualquer tipo de ato sexual fora do casamento. Qualquer tipo de ato sexual fora do casamento. Ou seja, se santificar é viver separado para o propósito de Deus, e logo em seguida Paulo diz que a forma de fazer isso é se abster da imoralidade sexual, eu posso dizer que a imoralidade sexual é uma das principais ferramentas que o diabo usa para te afastar do propósito de Deus para você. Querido, o problema não é o sexo não, tá? O sexo quem criou foi Deus. A Bíblia diz que ele criou Adão para Eva e Eva para Adão. Mas dentro de onde? Do casamento.
Qualquer ato fora dessa realidade é um ato que desagrada a Deus. Você já parou para pensar por que o diabo trabalha tanto na vida sexual das pessoas? Sabe que tem gente que não se batiza só porque não consegue segurar a onda no sexo? Pastor, eu consigo tudo, só isso que eu não consigo. O diabo aprisiona. Ele tem esse poder. Você já percebeu que o mundo inteiro, a cultura do mundo é toda voltada para a imoralidade sexual? Por que você acha que ideologia de gênero, homossexualidade, swing, incesto e tantas outras questões sexuais são tão enfatizadas no Brasil e no mundo? Porque são pecados no corpo, e os pecados no corpo têm um impacto gigantesco na nossa espiritualidade, impacto muito grande, e o diabo faz isso. Ele estimula, ele aproveita um desejo que nós já temos, e ele perverte esse desejo para que seja feito fora da vontade de Deus. É por isso que ele quer te fazer escravo da masturbação, da pornografia, do adultério, da fornicação. Ele quer te escravizar, ele quer nos escravizar. Pastor, você pode falar mais sobre isso? Deixa eu te falar uma coisa. O sexo fora do casamento tem impacto físico, emocional, espiritual e relacional. O impacto sério, o impacto pesado. É por isso que você é estimulado o tempo inteiro a isso. Porque toda a sua vida é prejudicada. Por exemplo, você ouve aí que antes de casar tem que fazer o test drive, né? Para ver se encaixa, né? Deixa eu falar uma coisa, irmão. Uma hora encaixa, fica tranquilo. É só praticar. Não é que o crente casa e não pratica, né? Mas fica tranquilo que uma hora encaixa. Vocês vão se entendendo. É assim. Mas o que ele faz? Ele estimula que seja feito fora do casamento. E assim ele abre a porta para duas coisas. Primeiro, ele abre porta para que as suas emoções fiquem ligadas a pessoas. E segundo, ele abre portas para comparação. O que nós mais vemos hoje em casais que sofrem na vida sexual é que a comparação está presente. Tiveram outros parceiros, outras parceiras e comparam a realidade, querem viver a mesma coisa, só que são pessoas diferentes. Irmão, estou falando alguma novidade aqui? Não, né? É a realidade. E o diabo tenta abrir essas portas o tempo inteiro. O que tem de casal sofrendo com isso? Irmãos, o sexo fora do casamento gera traumas emocionais por causa de relações sem amor, sem afeto, sem conexão verdadeira. É muito além. Ah, pastor, eu acho que Deus não quer que a gente se alegre, não. E por isso que Deus está dando essa ordem de falar uma coisa, não é isso não. Sabe qual a vontade de Deus para o homem? É que nós tenhamos plena felicidade. Mas só tem como ter plena felicidade na presença de Deus, porque somente na presença do Senhor é que há plenitude de alegria. É o que a Bíblia nos ensina. É o que a Bíblia nos ensina. Se você vive essa cultura do meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não está vivendo uma vida que agrada a Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que nós devemos usá-lo para glorificar a Deus. Nós não devemos entregar o nosso corpo para a impureza, mas para a justiça. O nosso corpo deve ser um palco para a glória de Deus. Então, se você tem dificuldade nessa área, que no nome de Jesus, hoje você se arrependa e comece uma nova vida com o Senhor Jesus. E Ele vai te abençoar. Amém? Você crê nisso? Amém. Mas em quarto lugar, eu aprendo nesse texto que para viver uma vida que agrada a Deus, temos que entender que prejudicar os outros é uma ofensa direta a Deus. Prejudicar os outros é uma ofensa direta a Deus. Olha os versos 6 e 7. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Irmãos, o modo como nós tratamos as pessoas é uma prioridade para Deus. Não adianta ser um amor com os amigos da igreja e um demônio com seus pais em casa. Não adianta ser maravilhoso com as pessoas da sua célula, mas com seu cônjuge é um desespero. Não adianta fazer de tudo pelo chefe, mas pela família não faz. Não adianta. Não adianta. Mas especificamente aqui, Paulo está falando de prejudicar os outros através da defraudação emocional. Pastor, o que é defraudação emocional? É despertar em uma pessoa
um desejo que você não possa ou não queira satisfazer licitamente. É quando eu cativo alguém, mas eu não tenho o interesse de assumir esse compromisso que eu estou estimulando o outro a desejar. Defraudação emocional. Quando uma pessoa defrauda alguém, esse texto diz que está pecando contra essa pessoa. E sobre isso, eu só posso afirmar duas coisas. Primeiro, você só é defraudado por alguém porque você permite, tá? Só porque você permite. Ah, pastor, eu sou coitadinho, me enganou. Não, você permitiu. Você não quis acreditar. Você permitiu isso. Aliás, as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Quem acompanha esse entendimento aqui, irmão? Tem coisa que está acontecendo com você que não precisava acontecer, não, mas você que está permitindo, tá? Então isso é muito sério. Mas a segunda coisa que eu digo é que é muito fácil descobrir um defraudador, uma defraudadora. Como assim, pastor? Sabe quem é o defraudador? É aquele que levanta a bola, mas nunca corta. É aquele que às vezes levanta a bola de várias pessoas, mas nunca corta de ninguém. É aquela pessoa que promete e não cumpre, que aparece num dia e some no outro. É aquela pessoa que diz umas coisas, mas quando você vai ver, nunca completa o pensamento. É aquela pessoa que está brincando com outra pessoa, manipula emocionalmente, prende você, mas não se compromete com você, porque tem prendido outras pessoas. Irmão, deixa eu falar uma coisa sobre isso. O texto diz que o Senhor é vingador quando se trata disso. Pastor, como assim? Mas Deus não é amor? É, irmão. Mas ele também é vingador. Vingador tem a ver com ele ser um juiz que define a sentença. E quando ele vê alguém prejudicando outra pessoa, isso leva a Deus a definir condenação nessa sentença. Por quê? Porque Deus não suporta ver alguém prejudicando outra pessoa. Então, querido, se você ter prejudicado alguém, ter defraudado alguém, se arrependa disso em nome de Jesus. E se você perceber o que está acontecendo com você, você se livra disso aí, em nome de Jesus também. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu encerro nesse quinto ponto que diz assim: responsabilidade, decência e honestidade são indispensáveis para alguém que quer agradar a Deus. Olha os versos 11 e 12, por favor. Olha o que eles dizem: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhes dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Sabe qual era o problema da igreja de Tessalônica? É que eles entenderam de forma errada a doutrina da volta de Cristo. Eles pensavam que Jesus ia voltar naquele momento. E aí, por causa disso, sabe o que eles fizeram? Já que Jesus vai voltar, nós vamos trabalhar para quê? Nós vamos estudar para quê? Nós vamos plantar para quê? Daqui a pouco ele chega aí mesmo. Então nós vamos viver com o que a gente já colheu. E se faltar alguma coisa, alguém empresta para a gente, alguém supre a gente, alguém paga um mês de aluguel para a gente, alguém convida a gente para comer na casa e está tudo certo. E pior, esse ócio estava levando alguns crentes a fazer, sabe o quê? A começar a se intrometer na vida dos outros. Pensa num negócio feio para o crente, irmão. Pensa num negócio feio. Complicado demais. E era isso que estava acontecendo. Então Paulo diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Alguns crentes haviam se tornado um fardo para os outros. Eles eram acomodados, encostados. Eles se aproveitavam dos outros. Eles não queriam trabalhar e se dedicar. Eles não queriam produzir uma vida tranquila. Então Paulo estava dizendo: olha, comam do fruto do trabalho de vocês, se dediquem, não sejam encostados, não sejam acomodados. Crente precisa ter uma vida de honestidade, de responsabilidade. Paulo estava sendo direto. Irmão, se tem uma coisa que o crente não pode ser, é preguiçoso. Crente não pode ser encostado, ficar dependendo dos outros o tempo inteiro, pedir dinheiro emprestado para todo mundo. Crente tem que resolver a sua vida. Crente tem que acordar cedo, trabalhar, se dedicar. E o Senhor honra quem trabalha, amém? Quem se dedica, quem faz a sua parte. Para com esse negócio de depender de outras pessoas. Crente não pode ser peso para outras pessoas.
Crente, na verdade, é solução para as outras pessoas, amém? O crente é dedicado, o crente é o melhor exemplo. Ele paga o condomínio, ele paga o aluguel, ele paga a parcela, ele faz a parte dele. Ele não tem um testemunho ruim onde as pessoas dizem, esses crentes aí, irmão, tudo 7-1, tudo 7-1, tudo complicado. Você já ouviu isso? Já ouviu? Fulano ali é crente, né? Mas complicado, né? Se você é crente que nem ele, não quero contato contigo, não. Você não já ouviu isso? Eu já ouvi, irmão. Eu já ouvi. E é uma tristeza ouvir isso. Então Paulo diz, olha aqui, toma cuidado, andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmão, se você está devendo alguém e não tem dinheiro, então faça um plano de pagamento. Você vai pagar em 20 anos, mas você vai pagar em nome de Jesus. Vai fazer a sua parte. Você vai ter compromisso com isso, vai ter responsabilidade, um plano de pagamento. Não dependa das pessoas. Se você tem 30 anos e teu pai está bancando você ainda, vira homem em nome de Jesus. Se mexe, se movimenta, por favor. Isso honra a Deus. Isso honra a Deus. Irmão, crente não pode ser encostado, amém? Crente não é procrastinador, crente não é preguiçoso, crente é proativo, crente é protagonista, crente é esforçado, é dedicado. E quando Deus vê o teu trabalho, Ele honra você, Ele abençoa você, Ele prospera você, em nome de Jesus. Você não precisava ouvir isso não, mas alguém precisa no seu convívio aí. Alguém precisa ouvir isso. Mas eu encerro, pela segunda vez estou encerrando, né? Com esse último ponto aqui. Uma pessoa que vive para agradar a Deus tem como fonte maior de esperança a promessa da volta de Cristo. Quando Paulo disse isso, ele não disse assim, olha, ignora que Cristo vai voltar. Ele só disse assim, vivam de maneira digna, enquanto vocês aguardam a volta de Cristo. Olha o que diz os versos 16 a 18. Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Irmão, a vida não era fácil naquela época e continua não sendo fácil hoje. A vida não era fácil para o cristão naquele tempo e também não é fácil para o cristão hoje. Inclusive, alguns deles tinham perdido amigos, entes queridos. E eles estavam preocupados, como é que vai ser isso? Eles já morreram, como é que vai ser? A gente se encontra com eles, como é que vai funcionar? Aí Paulo diz, fica tranquilo. Os mortos ressuscitam primeiro, depois nós que estivermos vivos somos arrebatados, nós vamos subir juntos para a glória do Senhor Jesus. E ele começa a direcionar eles. E ele diz, olha, mas fica tranquilo. Porque eu sei que vocês são perseguidos, eu sei que não tem sido fácil ser um cristão nesse tempo, como também não é fácil ser um cristão nessa era no Brasil. Eu sei que vocês passam por desafios pesados, desafios complexos, eu sei que vocês perdem amizades, às vezes parentes, familiares, eu sei que vocês abrem mão de muitas coisas, mas quando vocês fazem tudo isso com o alvo de agradar a Deus, fiquem tranquilos, porque há uma promessa sobre a vida daqueles que agradam a Ele. Há uma promessa, haverá uma trombeta final, um último som que vai decretar que Jesus chegou e Ele voltará para resgatar a sua igreja desse tempo difícil. Não haverá mais morte, mais choro, mais ranger de dentes. Nós seremos levados com Ele e para sempre estaremos com eles nas moradas celestiais. Quem vive para agradar a Deus tem essa expectativa todos os dias. Todos os dias. Nós não vivemos por aquilo que viveremos amanhã, mas por aquilo que veremos no dia final. Talvez a sua segunda-feira não seja a melhor segunda-feira da história, mas fica tranquilo, que vai chegar um dia que eu não sei se vai ser domingo, segunda, terça ou quarta-feira, e não vai fazer diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque Ele vai dizer, pode vir, meu filho. Pode entrar no reino que eu preparei para você desde a fundação dos séculos. Tem morada celestial para você, tem vitória para você, tem eternidade para você. Só acessa isso quem agrada a Deus. Sabe, querido, só não percebe quem não quer. O que está acontecendo no Oriente Médio é mais um indício. É mais um indício. É mais uma evidência.
Ah, pastor, sempre houveram guerras e rumores de guerras. Eu sei que sempre houveram. Eu sei que nação sempre se levantou contra a nação. Mas o que está acontecendo hoje, nunca aconteceu. A proporção do que está acontecendo hoje, nunca aconteceu. E há um sinal que nunca havia acontecido, que está prestes a acontecer. Através da tecnologia 5G, a internet está chegando em lugares que jamais imaginaram ter internet. E se chegou a internet, sabe o que chegou lá? A palavra. Todos ouvirão o evangelho, então virá o fim. É uma evidência que está próximo de acontecer. Está próximo de acontecer. Só não acredita quem não quer. Sabe, a Cristiane faleceu hoje. É muito triste. É muito triste ver isso acontecer. Um colega nosso, um irmão nosso, filhos perderem a sua mãe. Irmão, não consigo nem mensurar a dor que eles estão sentindo. Não consigo mensurar. Mas sabe o que alivia a dor deles? É saber que por causa da vida que a mãe levou, duas coisas são certas. Eles hoje conhecem o Deus da mãe deles. E segundo, o Deus da mãe deles garante que ela está no melhor lugar para se estar. E que em pouco tempo eles também estarão lá para celebrar com ela e com toda a família a vitória que Jesus conquistou por eles na cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Você está preparado para morrer? Se hoje chegar o seu dia, o seu momento, você está preparado para se encontrar com Cristo? Pastor, como é que eu faço isso? É simples. Você faz isso entregando tua vida para Ele. Você faz isso decidindo, eu vou viver para te agradar, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer. Irmão, que você viva muitos anos. Mas não é só sobre a eternidade, não. É sobre viver uma vida plena agora. A vida abundante que Ele tem para nós é agora. Começa agora, o céu já começou, irmão. Você já tem paz de espírito. Você já tem a alegria do Senhor, que é a sua força. Você já tem o Emanuel, que é o Deus conosco com você. Você tem direção, sabedoria. Você tem o Espírito Santo. O Deus do universo mora dentro de você. É isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você não quer ter isso, não? Feche seus olhos agora. Quero orar com toda a igreja, com os visitantes também aqui nessa noite, nesse início de noite.